Você também tem vergonha de mostrar sua imagem online? Por que é importante mostrar a nossa imagem em reuniões online? Olha essa história. A reunião foi marcada para as 14 horas, mas é 10 horas da manhã e Cláudia já está pensando em como fazer para participar. Sua ansiedade só aumenta conforme a hora da reunião vai chegando. Diz ela, antes, nas reuniões presenciais, eu sentava lá no fundo, atrás e ficava atrás dos colegas e do notebook que sempre levava. Eu conseguia me esconder. Mas no Zoom, que é o aplicativo que ela usa, não tem como o que fazer. A câmera foca diretamente no meu rosto e isso me atormenta. Já cheguei a falar várias vezes que a câmera estava quebrada, Cheguei a me afastar para diminuir o foco e em algumas vezes passei base líquida na lente para ficar com a imagem borrada. Essa história retrata um medo muito comum entre pessoas que têm dificuldade para falar em público. Mostrar o próprio rosto ao se comunicar com outras pessoas. Por mais que uma câmera afaste o peso da presença de muitas pessoas te olhando sobre diversos ângulos, isso assusta muita gente, está numa sala e muita gente te olhando, se mostrar e ter que falar para um aparelho frio, que nem esse aparelho aí, ó, que não tem expressão nenhuma, causa pânico em algumas pessoas. Pode parecer exagero, eu já contei essa história aqui em outros vídeos, mas na minha mentoria eu já conheci pessoas que preferiam tirar os óculos quando iam fazer apresentações, porque assim elas não viam as expressões no rosto das outras pessoas que estavam assistindo. Porque se elas vissem, elas ficariam nervosas. Mais nervosas, né? Elas preferiam não saber o que estava acontecendo até que a reunião terminasse. Eu brinco que é como o fôlego do mergulhador, né? Prende o ar, mergulha, só respira de novo quando volta na superfície. Eu já vi casos de pessoas que começavam a chorar quando eram colocadas em frente a uma câmera. Uma situação muito estranha, assim, era uma fobia muito grande. Não era necessário absolutamente nada. Mesmo uma câmera colocada em algum lugar, quando ela percebia que a câmera estava apontada para ela, que a lente estava virada para ela, ela começava a sentir uma ansiedade tão grande que ela começava a chorar. Vi outras também que o medo era tão grande, era um medo tão forte, que aconteciam com essa pessoa manifestações físicas do medo. Então ela tinha inchaços, ela tinha coceiras, ela tinha espinhas, saíam espinhas no rosto dela, saíam manchas pela pele, principalmente no rosto e no pescoço. Então, a gente tem que vencer esse medo de falar em público para evitar que aconteça esse tipo de coisa conosco, porque mostrar a nossa imagem enquanto a gente estiver falando dá credibilidade. Por mais que seja difícil estar aqui, falar na frente de uma câmera, estar falando para uma câmera, porque apesar de a gente estar em live, eu não estou conversando com alguém, estou conversando com um equipamento, e é um equipamento frio, é um equipamento que não mostra reações, ele não mostra expressões. Isso assusta muita gente. Mas se você não fizer isso, se você não mostrar a sua imagem, especialmente quando você é o host, quando você está fazendo uma apresentação, está falando numa reunião, você perde credibilidade. Mostrar a sua imagem vai reforçar a sua autoridade no tema. Porque você está ali falando e se mostrando. Vai te ajudar, e outra coisa, vai te ajudar a se comunicar melhor. Porque boa parte da nossa comunicação, das informações que a gente transmite, acontece através das nossas expressões, da nossa comunicação não verbal. Quando a gente não está frente a frente, essa parte tão importante da comunicação fica prejudicada. Portanto, mostrar a sua imagem enquanto você estiver falando numa reunião online, mostrar na câmera mesmo, deixar a câmera aberta, deixar as pessoas verem você, vai te ajudar a minimizar essa questão da linguagem corporal. Porque, por exemplo, do jeito que nós estamos aqui, vocês estão me vendo, não estão me vendo de corpo todo, de corpo inteiro, desculpa, mas vocês conseguem ver as minhas expressões, principalmente as expressões do rosto, né? Eu estou olhando para cá porque aqui eu consigo ver um retorno da câmera. E eu consigo fazer alguns gestos, né? Os gestos não podem ser muito amplos e tal, mas dá para vocês terem uma noção. Mesmo que eu faça um gesto... Desculpa, gente. Deixa eu tomar uma aguinha.
Mesmo que eu faça um gesto que seja muito amplo e que saia do enquadramento da câmera, quando o gesto começa dentro do enquadramento, você percebe o que acontece. Então você percebe que o gesto foi um gesto amplo. Dá até um efeito, porque você não sabe até onde eu fui. Eu poderia fazer um gesto assim. Só que se eu fizesse esse mesmo gesto e ficar com a mão para fora do enquadramento, por exemplo aqui, você não sabe até onde foi a minha mão. Então dá uma impressão de que o gesto é até maior do que eu queria. Esse tipo de visão, quando você está numa reunião, está falando com as pessoas e elas estão te vendo, olhando para você, elas podem ler as suas expressões e isso ajuda muito. Quando você não abre a câmera e as pessoas, elas não, e assim, obviamente as pessoas não te veem, fica ali as pessoas começam a imaginar todo tipo de coisa, né? E todo tipo de bobagem, que você não penteou o cabelo, que você está de pijama, que você está na cama dormindo, que o local de onde você está falando está uma bagunça e por aí vai. Até aí tudo bem, né? As pessoas podem pensar o que elas quiserem. O pior é elas não se conectarem com você porque elas não capturaram partes da mensagem, porque faltou o complemento da comunicação que a sua imagem daria. Olha que coisa. A sua mensagem vai ficar comprometida e eu tenho certeza que você não quer isso.